Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Uma vez mais, estamos juntos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. É o último dia do ano de 2024 e que possamos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele fez por nós neste ano e que possamos pedir as bênçãos para o próximo ano e que Deus esteja no controle de todas as coisas. Nós agradecemos a Deus por estes momentos, por vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Um alô especial para Verônica Jarilo, é de Porto Velho, em Rondônia. Ivone Jardim, ela pede orações pela família, especialmente pela filha Amanda, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Amanda. Um alô especial para o Jair Machado, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pedindo orações pela perícia que ele vai fazer no INSS. Maria Silva Ribeiro, de Piraju, São Paulo, ela manda um alô para todos da família adventista. Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, pede por um ano de vitória para todos nós. Leonice Silva Malta, é de Maceió, Alagoas, pedindo pela irmã Rita a saúde dela e que tu estejas no controle, Pai. Nós iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós até este momento, por mais um ano de vida que nos foi dado. Estamos terminando hoje o ano de 2024, que possamos viver o próximo ano na Tua presença. Pedimos que abençoes a todos que estudam conosco a Bíblia cada dia, aqueles que nos escrevem pedindo orações, conceda as bênçãos conforme a Tua vontade. Abençoes a Amanda, que está aniversariando hoje, que tenha muitos anos de vida. Abençoes Ivone Jardim, Verônica Jarilo, o Jair Machado, que tem a perícia marcada lá no INSS. Também Maria Silva Ribeiro, ela pede por todos da família adventista. Rivelino Silva pede por ele e família e por todos para que tenhamos um ano de vitórias. E também pedimos por Rita, que está com problemas de saúde, necessita dos teus cuidados, e especialmente também a Cleonice Silva Malta e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia de agradecimento, é um dia que nós deveremos ir à igreja e agradecer a Deus na hora do culto de gratidão, culto da virada, pedir as bênçãos e a proteção para este ano que está diante de nós, que possamos viver cada dia na presença de Deus, fazendo a vontade dEle e não a nossa vontade. Nós ficamos agradecidos a Deus porque mais um ano nós estivemos juntos e esperamos que continuemos a cada dia buscando conhecer e fazer a vontade de Deus em nossa vida e que, se for da vontade de Deus, que Jesus retorne o quanto antes para que possamos sair deste mundo de dor e de sofrimento. Sabemos que não vai ser um ano fácil, 2025, especialmente na economia. Se preparem, estejam em comunhão com Deus, buscando dele a orientação, direção e mantenhamos firmes, confiantes de que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Nós ontem falamos aqui a respeito de Oséias, o casamento dele com uma prostituta. Foi Deus que deu a ordem para que ele se casasse com uma prostituta, isso para representar a infidelidade do povo de Israel para com Deus. Então, o casamento de Oséias foi para mostrar que o povo de Israel era infiel, assim como a esposa de Oséias. Ela teve 3 filhos com outros homens e, mesmo assim, Oséias continuava amando. E o amor de Deus por nós é incondicional, não importa o que nós fazemos, não importa se nós aceitamos a Jesus ou não, se nós cremos em Deus ou não, Ele ama cada ser humano incondicionalmente. Deus ele não precisa que nós façamos nada para Ele nos amar. Ele nos ama porque Ele é amor. É o verso que nós estamos falando todos os dias no início. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. 1 João 4,8. Então este amor de Deus, ele é concedido a cada um de nós sem nós precisarmos fazer nada. O apóstolo Paulo, quando estava lá em Atenas, e ali ele viu vários altares a vários deuses, e então ele encontrou um altar a um Deus desconhecido. E então, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e no verso 25, nós lemos: "E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade." Paulo aqui falando que Deus, ele não precisa ser agradado, fazer nada com as nossas mãos para agradar a Deus, para ele nos amar, porque os deuses pagãos que os atenienses adoravam, eles
segundo a tradição deles, o costume, o pensamento deles, eles precisavam fazer algo para agradar os deuses. Mas Deus não. Deus não necessita do nosso agrado. Deus não necessita de nós irmos à igreja, todos os cultos. Deus não necessita de nós sermos fiéis dizimistas. Deus não necessita de nós participarmos lá na igreja. Deus não necessita disso para agradá-lo. Nós fazemos isso porque nós o amamos também, em reconhecimento ao que ele fez por nós e ao que ele faz. Então, todo ser humano, não importa quem seja, o país que vive, a raça, o credo, não importa se é ateu, Deus ama a todos indistintamente. E isso está claro em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Agora, nós não somos obrigados a amar a Deus. Ele nos ama mesmo se nós não o amarmos. Mas depende de nós, da nossa escolha, amarmos a Deus para termos uma vida de comunhão com Ele. Nós, quando lemos em Apocalipse, capítulo 4, no verso 11, a palavra de Deus, ela nos diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Então Deus, ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque ele criou todas as coisas. Também o salmista, no Salmo 33 e no verso 6, Salmos 33, verso 6, diz assim: O Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Vejam, todas as coisas vieram à existência pela boca do Senhor, porque ele falou e as coisas apareceram. E quando nós falamos aqui que Deus é o Criador, nós estamos falando de Jesus. Jesus é o Criador, porque conforme nós estudamos na série passada, temos lá no Evangelho de João, logo no capítulo 1, João ele escreveu que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, por intermédio do verbo, Jesus, a palavra. Jesus é o Criador, ele é o sustentador, ele é o mantenedor. E então a Bíblia fala que Deus criou, Deus mantém, mas é o próprio Senhor Jesus que está cuidando de todas as coisas e que criou todas as coisas. Nós vemos que o mundo, o universo, tudo foi criado pela vontade de Deus. E então, por causa disso, Deus, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus, ele não precisava de ter criado o mundo, o universo. Deus não precisava. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus, ele já desfrutava o relacionamento de amor que existia na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um relacionamento, um ambiente de amor. Ele não precisava, mas ele criou. Por quê? Porque ele queria que este planeta Terra fosse povoado por seres à sua semelhança, à sua imagem. E então ele criou com as suas próprias mãos o ser humano. Adão e Eva, o primeiro casal, foram feitos pelas mãos de Deus. E ele fez segundo a sua imagem e semelhança. É hoje que essa imagem, essa semelhança está deformada, deteriorada pelo pecado. Mas mesmo assim, quando nós aceitamos a Jesus e temos um relacionamento com Ele, nós refletimos essa imagem através da nossa vida, dos nossos atos e daquilo que nós fazemos. Em João 17 e no verso 24, João 17, verso 24, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. O desejo de Jesus, aqui nessa oração, João 17, é que nós estejamos com Ele, aonde Ele está. Esse é o desejo de Jesus. Por quê? Porque Ele deu a vida. Ele morreu por cada ser humano. Derramou o seu sangue, pagando o preço do pecado. Porque a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, ele carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. E ele passou pela morte que nós deveríamos passar, que é a morte eterna. Essa morte eterna irão passar aqueles que recusarem este amor de Deus, que não aceitarem a Jesus em suas vidas. Estes que não reconhecem que Deus é amor, que Ele é o Criador de todas as coisas. E então, essas pessoas é que receberão a consequência
o galardão dessa morte eterna, que Jesus já pagou o preço, mas aqueles que recusarem irão passar por essa morte eterna, nunca mais terão oportunidade. Então a oportunidade é hoje de nós entendermos e aceitarmos este amor incondicional de Deus por cada ser humano. E é bom nós sempre lembrarmos que Deus não ama somente aqueles que aceitam a Jesus. Ele ama a todos, todos, não importa quem seja. Deus ama aqueles que um dia fizeram parte da igreja e que hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Deus ama, continua amando e esperando que retorne. O desejo de Jesus é que todos nós estejamos juntos com Ele nos céus. Agora, é uma decisão que nós deveremos tomar por nós mesmos. O que deveria ser feito pela nossa salvação já foi feito. Jesus demonstrou o amor que Deus tem por cada um de nós, morrendo por nós. E então cabe a nós agora crermos neste sacrifício, aceitarmos a Jesus e caminharmos com Ele no nosso dia a dia, não fazendo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então Cristo, ou melhor Deus, Ele não precisava de pessoas ou criaturas que fossem objetos do seu amor. Ele não precisava. Mas, em conformidade com o caráter de Deus, que é um caráter de amor, Ele escolheu então criar o mundo e estabelecer este relacionamento de amor com as suas criaturas. Foi uma decisão dele. E Deus já sabia que o ser humano iria se afastar dele, que iria pecar, mas mesmo assim ele criou. Por quê? Porque ele é amor. E então, Deus não apenas criou este mundo por sua própria vontade, como um ato de seu amor generoso, mas também ele continua a amar voluntariamente os seres humanos. Mesmo depois de termos caído em pecado, Adão e Eva pecaram lá no princípio, no Éden, e mesmo depois que todos, depois de Adão, pecaram individualmente, Deus ele continua nos amando. Mas precisamos entender que esse amor de Deus, ele é estendido a todos, mas somente aqueles que reconhecerem que são pecadores e necessitam de um Salvador, que é Jesus Cristo, é que estarão com Ele, então, na eternidade. A salvação, ela depende da aceitação de cada um, é individual. Mas nós, cristãos, temos responsabilidade sobre eles. Como é que nós vivemos a nossa vida? Qual é o nosso testemunho que nós temos feito como cristãos? Então isso vai influenciar. Agora cada um deverá tomar a sua própria decisão. Agora sabemos que, apesar do pecado, apesar do nosso estado decaído, Deus ele continua concedendo amor a este mundo. E este amor continuará por toda a eternidade, porque Deus é amor. Agora, este amor de Deus pelo ser humano, o que isto nos fala sobre o caráter de Deus? Essa verdade nos leva a amá-lo ou rejeitá-lo? Sabemos que quando nós começamos a estudar a Bíblia, o Espírito Santo, que é o autor, que inspirou as pessoas a escreverem, ele começa a trabalhar na mente e no coração da pessoa. Então nós começamos a entender e conhecer o amor de Deus. Aí cabe a nós aceitar ou recusar este amor e reconhecer que o caráter de Deus é amor e que Ele quer salvar a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Já amanhã estaremos no ano de 2025. Desejamos a todos vocês uma boa passagem de ano. Não deixe de ir à igreja hoje. Vá agradecer, vá pedir e participe do culto de gratidão, do culto da virada e comecemos um ano junto com Deus. Lembramos a todos que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.